Seja muito bem-vindo ao audiobook ABC. Deixe seu like, se inscreva, vamos à leitura. Leia e aplique. O que eu quero dizer é exatamente isso. Não leia a Bíblia como um livro para outras pessoas. Não leia apenas para dizer, sim, é verdade, é verdade. Eu acredito que essas doutrinas são a revelação da mente infalível do próprio Deus. Mas também se esforce em ler uma página das Escrituras, sempre percebendo o quanto ela pertence a você. Para alguns de vocês, há muito pouco na palavra de Deus, exceto ameaças. Ore a Deus para ajudá-lo a sentir a solenidade, até mesmo das ameaças. Para que você sinta profundamente as ameaças, agora você pode ser liberto do trágico cumprimento delas pouco a pouco. Se você foi levado a tremer sobre a palavra de Deus, você nunca poderá tremer sob a mão de Deus. Se você sentir a ira vindoura agora, você nunca terá que senti-la no outro mundo. Peça a Deus que suas ameaças possam retirá-lo de seus pecados e levá-lo a buscar o perdão em Cristo. Então, quando você ler as descrições do coração humano e da queda, a corrupção e a depravação de nossa natureza, olhe e veja a si mesmo como em um espelho e diga de cada homem, enquanto você ouve sobre o pecado dele, eu sou um homem como este era. E se eu não cair precisamente no mesmo pecado, a possibilidade e o perigo disto está em meu coração e eu poderia fazê-lo se não fosse a graça preventiva de Deus. Leve as muitas histórias para casa, para o seu coração, e encontre um ponto nelas, seja de incentivo ou de advertência para você. Quanto às doutrinas, lembre-se que uma doutrina mata, exceto quando ela seja pessoalmente compreendida e quando você sente o seu interesse nela. Eu conheci alguns que regozijaram grandemente na doutrina da eleição que nunca foram eleitos, e alguns que estavam muito satisfeitos com a doutrina da justificação pela fé, mas que não tinham fé pela qual se justifica. Tenho conhecido alguns também que gloriavam-se na perseverança final, mas que, se tivessem finalmente perseverado, certamente teria sido no inferno, pois eles estavam na estrada para lá. Uma coisa é conhecer essas verdades de Deus e até mesmo para lutar por elas com zelo e a aspereza de um polemista. Mas é outra coisa bem diferente desfrutar delas como nossa herança e como a nossa porção para sempre. Peça ao Senhor para mostrar-lhe o seu interesse em cada verdade e não esteja satisfeito até que você tenha um assegurado interesse pessoal nelas. Especialmente, deixe isto ser assim com as promessas. Não te deixarei, nem te desampararei. Bem, esta é uma excelente promessa. Mas se ela é lida para mim assim, eu nunca te deixarei, nem te desampararei, que promessa transformada e glorificada então torna-se? O velho, resoluto Martinho Lutero costumava dizer: toda religião vital está nos pronomes pessoais e possessivos. Não é assim? Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2.
Oh, realmente essa promessa é como um cacho de Éscol, mas está no vale de Éscol e eu não posso alcançá-lo ali. A promessa é aplicada e o cacho é trazido até mim, exatamente onde estou, e posso recebê-la e me deleitar com a sua doçura deliciosa. Cuide, no entanto, para buscar a aplicação dos preceitos. Alguns estão sempre olhando para o serviço de outras pessoas e são ótimos juízes e críticos em relação ao que os outros deveriam fazer. Romanos 14:4 diz: Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Veja quais preceitos estão vinculados a você mesmo e em seguida, como um filho de Deus, tenha seus pés velozes para correr no caminho dos seus mandamentos. Faça com a Bíblia, como o homem doente faz com a prescrição do médico. Siga pessoalmente em fazer o que lhe é ordenado. Peça a Deus para não deixar que a sua Bíblia seja a Bíblia de outro homem, mas a sua própria Bíblia, a boca do próprio Deus falando à sua alma sobre as coisas que servem para a sua paz. Leia e pratique. Se você não fizer isso, você está lendo para sua própria condenação. Se você ler, quem crê nele não é condenado. Se você não crê, então você já está condenado, porque você não crê no Filho de Deus. O Evangelho é uma coisa muito solene para cada homem, porque se ele não é um cheiro de vida para a vida, então deve ser sempre um cheiro de algum tipo. Portanto, torna-se um cheiro de morte para a morte. Alguns parecem como se estivessem lido a Bíblia a fim de saber como não agir. Quanto mais Deus ordena, mais eles desobedecem. Embora Deus os atraia, eles não virão a Ele. E quando Ele os chama, eles não vão dar-lhes resposta. Um penoso, desolado coração é aquele que usa a palavra de Deus para fazer um agravo ao seu próprio pecado. Nossa vida deve ser, e se há muita graça de Deus nela, assim será, uma nova tradução da Bíblia. Falam de trazer a Bíblia para dentro do vernáculo. Bem, é isso. A Bíblia do mundano é o cristão. Ele nunca lê o livro, mas ele lê o discípulo de Cristo e julga a religião cristã pela vida dos seus professos. O mundo aprenderá melhor e mais provavelmente será levado a conhecer a Cristo quando a vida do cristão for melhor. E quando a Bíblia da vida cristã estiver mais de acordo com a Bíblia da doutrina cristã. Deus nos faça santos. Santifica-nos espírito, alma e corpo, e então nós seremos feitos finalmente úteis tanto para a igreja quanto para o mundo. Leia e pratique, mas só seremos capazes de fazer isso tanto quanto Deus, o Espírito Santo, nos ajudar. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que tenha gostado dessa obra. Valeu mesmo. Seu like e sua inscrição são muito importantes. Até a próxima leitura.